Bom, queridos, nós acabamos de ler um texto que fala sobre. Tem até um título proposto aqui, na Bíblia de vocês também deve ter: o fermento dos religiosos, que é o texto de Muitos Mateus, de fariseus. Mateus, capítulo 16, do versículo 5 ao 12, né? Então essa passagem, ela, ela tem um propósito. A gente tem que entender que nada está por acaso na Bíblia. E as falas de Jesus, principalmente, elas não são por acaso. Existe um propósito. Diz a Bíblia que Jesus estava com seus discípulos, tinha uma multidão com eles, e novamente surgiu a questão do pão. E esse pão aqui que surge é o pão literal, pão físico, né? Aquele pão que a gente come. E diz a Bíblia que os discípulos disseram: Senhor, a gente esqueceu de novo de trazer o pão. Esqueceu de novo de trazer o alimento, né? E Jesus comentou com eles: peraí, mas vocês se esqueceram das outras vezes que isso aconteceu? Que vocês não trouxeram pão de novo? Vocês lembram quando existiam 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e alguém trouxe lá os 5 pães e os 2 peixes e foi multiplicado? Depois vocês não lembram que teve uma outra multiplicação? Jesus falando para eles, né? Eram 4.000 pessoas e tinham 7 pães, e os pães foram multiplicados. Vocês não lembram dessas coisas que eu já tinha feito, que eu já fiz, que eu já operei? Só que, na verdade, a ideia aqui do texto, a ideia de Jesus, não era de falar de pão físico. Os discípulos pensavam que Jesus estava falando de um pão físico, mas Jesus estava falando de outra coisa. Jesus, na verdade, estava falando de religião para eles. Porque naquela época existiam muitos religiosos. E o religioso, ele tem uma aparência de devoção, ele tem uma aparência de relacionamento com Deus, mas o fato da pessoa ser religiosa não significa necessariamente que ela tem relacionamento com Deus, né? É igual nós falarmos assim: mas eu vou para a igreja toda semana. Mas o fato de você ir toda semana para a igreja não significa nada. É a mesma coisa de você falar assim: pastor, eu tô aqui na chácara há 2, 3 meses e eu participo do culto aqui todo dia. Isso não diz nada. A verdade é essa. Isso não diz nada. O que vai realmente dizer é o relacionamento que nós temos com Deus, né? Porque você pode entrar e sair daqui como se estivesse entrando e saindo de uma lotérica, de uma farmácia, de um mercado, qualquer aí fora. Isso não significa nada. Então Jesus falou para eles: olha, acautelai-vos, versículo 6, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. A palavra fermento, que hoje nós entendemos como aquele pó que nós colocamos, aquele ingrediente que nós colocamos numa receita, por exemplo, de pão, de bolo, que vai fazer crescer, vai fazer levedar. Jesus fala assim: tome cuidado com esse fermento, que não é um fermento que se utiliza no pão, que se utiliza no bolo, mas é o fermento dos fariseus, o fermento dos religiosos. Porque os religiosos realmente dá a impressão que cresce, que é um movimento crescente, que é um movimento que subsiste, que é um movimento que está atingindo os seus propósitos. Tantas igrejas que a gente vê aí, que cresce, que existe, que estão se espalhando por todo o Brasil, fora do Brasil. Mas isso não significa nada. Porque eram religiosos, aqui ele fala dos fariseus e dos saduceus, eram religiosos que falavam da lei, eles carregavam a lei, vamos usar hoje, né, os termos, carregavam a Bíblia,
Mas eles não praticavam a lei. Eles não praticavam a Bíblia da época deles. Não adianta eu falar que sou cristão e eu não pratico o que a Bíblia ensina. Eu conheço a Bíblia de capa a capa e não pratico, não adianta de nada. Você está aqui ouvindo pregação 2 vezes por dia, todo dia. Mas se você não pratica, isso é religiosidade. Religiosidade é aparência. É aparência. Então pode ser que alguém pode olhar para mim e falar assim, mas você é pastor? Como você está vestido? Né? Ou então olhar para o Will com tatuagem. Você é crente? Você está aí, você tem muita tatuagem. Isso aqui é aparência nossa. É aparência, que não diz nada. Então Jesus estava lidando naquela época com fariseus e com religiosos, com saduceus, com escribas, essa raça toda aí. Só tinha aparência. Só tinha discurso bonito. Você tem que amar o próximo, você tem que fazer o bem, você tem que ajudar, você tem que estender a mão. Só que eles não faziam. E teve uma vez que Jesus contou uma parábola para eles, dizendo que um homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Os ladrões pegaram, roubaram ele, deixaram ele quase morto. Daí ele ficou jogado lá no caminho. Daí veio um religioso. Veio logo um sacerdote. Quando viu ele jogado, falou, não, tô atrasado pro culto. Eu não vou parar, não. E deu as costas e foi embora. Daí veio um levita, a mesma coisa. Olhou e falou, esse daí tá aí jogado, problema dele. Tô indo pro culto. Deu as costas e foi embora. Daí passou logo um samaritano, que não era nem religioso. E viu o cara jogar e falou assim, não, ele não pode ficar aí não, senão ele vai morrer. Foi lá, pegou ele, carregou ele e ajudou ele. E Jesus falou, mas e aí, que vocês acham que fez o bem? Porque era uma parábola, né? Quem vocês acham que fez o certo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O que não tinha religião nenhuma. O que era considerado impuro. Eles disseram, foi o samaritano, né? Parece que ele foi o melhor, né? Fez o certo, né? Jesus, pois é, então vai lá e faz igual. Então, o religioso que Jesus cita aqui, esse fermento do religioso que Jesus estava falando, eram de homens que conheciam a lei, eram de homens que frequentavam o templo, que frequentavam a sinagoga, mas não tinham o principal, que era o relacionamento com Deus. Jesus falou assim, vocês se relacionam comigo. Vocês já viram o que eu fiz com o pão, quando vocês estavam lá perante 5.000 pessoas, depois perante 4.000 pessoas. Vocês têm que acreditar, vocês têm que ter fé. Daí olha o que ele fala no versículo, olha aí que está dizendo, ó, no versículo 8. Por que vocês estão aí questionando? Vocês são tudo homem de pequena fé. Por que vocês estão falando isso? Porque vocês não trouxeram o pão? Por causa que vocês não trouxeram o pão pra gente? É isso? Daí Jesus fala assim, cadê a fé de vocês? Onde que está a fé de vocês? Então, às vezes, gente, eu me pego passando por situações, por problemas, e às vezes Deus me fala, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? E Jesus lembrou dos episódios aqui. Vocês não lembram? Quando tinham 5.000, tinha 5 pães para 5.000 homens, sobraram vários cestos, foram 12 cestos, né? Depois vocês não lembram dos 7 pães para aquelas 4.000 pessoas? E aí, vocês não estão percebendo que eu sou o mesmo? Então, às vezes, Deus faz coisas na nossa vida e a gente não lembra, a gente não valoriza. E a ingratidão, queridos, é a maior falta de fé que existe. Porque se você tem fé em Deus, se você já teve uma experiência com Deus, eu quero dizer que Deus é o mesmo, que fez lá atrás e que vai fazer hoje na vida de cada um de vocês, que vai transformar a vida de vocês. Vocês estarem aqui hoje é um milagre de Deus. Olha quem vocês eram. Olha as pessoas que vocês eram quando vocês chegaram aqui. Olha a obra que Deus está fazendo. E talvez está aqui e está preocupado. E quando eu sair, e daqui um mês, e daqui a tanto tempo, olha, eu vou sair daqui a duas semanas, eu vou sair daqui a 2 meses. E como que vai ser? Peraí, não é possível que você está com esse medo. E a fé? E o que Deus já fez? Porque você está aqui, é um milagre, ó. Você aceitar estar aqui dentro, você aceitar essa obra de Deus na tua vida é um milagre.
E cadê a tua fé? Daí Jesus falou assim, cadê a fé de vocês? Homens de pequena fé. Vocês não compreendestes, daí ele volta, né? Versículo 11. Vocês não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas eu estou falando de guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles não tinham compreendido que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus. Era isso. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para eles era, não adianta conhecer só a teoria, não ter a prática. Verdade. Não adianta você falar de Deus, eu posso falar de Deus para vocês, mas se eu não tenho a minha experiência com Deus, de nada vai adiantar. É só uma aula que eu estou dando para vocês, vazia. Então, tudo aquilo que Deus já fez na vida de vocês, é por isso que Jesus lembrou desses episódios, isso tem que ficar marcado na vida de vocês. E quando acontecer alguma situação lá na frente, ou quando vocês saírem daqui, vocês precisam lembrar, mesmo Deus que fez na minha vida, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Eu lembro às vezes, quando eu precisava pagar o aluguel lá atrás do prédio, da igreja, não tinha o dinheiro do aluguel, e Deus ia lá e preparava. É o mesmo Deus, que nessa semana, vou pagar o prédio dia 12 agora, que a gente comprou o prédio da igreja do lado, é o mesmo Deus que preparou o aluguel, que preparou o combustível para vir aqui hoje, que preparou o que eu tomei de café hoje. É o mesmo Deus. Aleluia. Que vai preparar para eu pagar o prédio essa semana. Amém. Que vai preparar para você quando você sair daqui. Que vai preparar para você. Que vai preparar o emprego para você. Que vai preparar a situação que você precisa. É o mesmo Deus. É verdade. Então, quando nós somos ingratos, nós esquecemos de tudo isso. Sim. Ah, Deus não está fazendo nada. Que Deus não existe. Isso é murmurar. E quando nós murmuramos, nós não damos a glória devida a Deus. Por isso que nessa manhã, não deixe esse fermento de fariseu, de murmuração, de medo, de insegurança, tomar conta do coração de vocês. Não deixe. Que nessa manhã nós possamos nos encher de fé. Mesmo Jesus que multiplicou pão no passado, que curou gente no passado, que abriu porta no passado, é o mesmo Jesus que continua fazendo nos dias de hoje. Amém? Vamos aplaudir Jesus, queridos. Glória a Deus.